Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje o nosso entrevistado é Ricardo Iog, na nossa pauta Inovando nas Organizações. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento, entrevistando o Ricardo Iog. Obrigado, Ricardo, pela sua presença. Já não é a primeira vez no programa, né, Ricardo? Já é a segunda vez. Já sou da casa. Deixa eu te apresentar aqui mais uma vez. Você é conselheiro, mentor em projetos acadêmicos, institucionais de inovação aberta, espaço colaborativo de inovação. Membro da agência PUC-Rio de Inovação, professor da PUC-Rio, professor convidado dos programas executivos do IBMEC, da pós-graduação do Instituto Europeu de Design, ou seja, está ali direto no assunto inovação, né, Iog? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Márcio. É sempre um prazer colaborar com Ciência em Movimento. E eu já me sinto em casa com você aí. Foi super legal a última vez que estivemos juntos. E agora de forma virtual, né? Pois é, estamos nesse meio dessa pandemia. E eu estava até entrevistando o Luiz Fernando Pessoa, e ele falou que uma frase muito interessante, né, que inovação não é mais só uma opção, uma necessidade nesse momento, onde as empresas, organizações têm que inventar como é que elas podem criar riqueza no meio dessa pandemia. E você tem um texto muito legal lá no LinkedIn, que eu li recentemente, quando você fala da questão da antifragilidade organizacional. Que conceito é esse? Como é que as empresas podem se apropriar disso? Bom, antes de tudo, a gente precisa explicar o que é o conceito do antifrágil, né? Talvez alguns já leram, mas eu acho que a maioria talvez não, o livro do Nassim Taleb, né, que ele fala sobre o conceito do antifrágil. A gente tem a ideia que quando fala de fragilidade, a gente enxerga como o oposto da fragilidade o robusto, né? E o Nassim Taleb, nesse livro do Antifrágil, ele fala que, na verdade, o robusto é neutro, ele só quer buscar anular o efeito da fragilidade. O antifrágil, na verdade, é quando você se torna mais forte dentro do contexto daquilo que está gerando a fragilidade. Então, a gente começou a falar sobre organizações antifrágil, a gente está falando de organizações que não querem simplesmente neutralizar algo que é imprevisível, algo que está prejudicando um cenário maior e mais complexo, mas sim ajudar a organização a ficar robusta, mais preparada para condições que vão acontecer cada vez mais
de situações inesperadas como a gente está vivendo agora. É justamente então, aquela situação, isso. Olhando para a questão do vírus, né, justamente aquilo que faz a gente ficar mais forte, né, os anticorpos e ficar mais forte, é muito nessa linha, né? Você fez uma metáfora perfeita. Quando a gente começa a falar de organizações antifrágeis, a gente está falando de organizações que vão entender que esse momento de ruptura, esse momento de acontecer coisas que não eram previsíveis, vai se tornar a nova normalidade, entre aspas. Então, as organizações têm que se tornar mais rápidas, no sentido de começar a gerar os seus anticorpos e ela se fortalecer e não ela se fragilizar, ou simplesmente tentar neutralizar o momento. Então, a gente está vivendo um momento agora onde muitas organizações estão revendo vários conceitos, revendo os seus paradigmas baseado muito em uma gestão mais conservadora e enxergando a possibilidade de usar a tecnologia como meio de se tornar mais ágil, mais rápido, mais dinâmica frente aos desafios que estão acontecendo no dia a dia agora. Yogi, você, numa das suas postagens, você coloca lá que há quase 12 anos, e um tempo a mais, eu imagino, a gente vem falando dessa questão da transformação digital, dos novos desafios da gerência, e aí isso está aí já acontecendo há muito tempo, e as pessoas leem, não tomam as ações necessárias para fazer o processo de transformação digital e se recolocar nesse novo mundo. O que está falhando aí nesse processo? Precisou uma pandemia, vamos dizer assim, para um ato de força, de certa maneira, para ir a ficha, para os gestores entenderem o que está acontecendo de fato? Eu sempre costumo dizer que a gente tem aí uma força inercial muito grande e um apego às as tecnologias para a gente fazer o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento aqui, né? De fazer as interações virtuais, já estavam disponíveis há muito tempo, né? Eu lembro ainda, como executivo, antes do meu sabático, eu fazia conference call com toda a equipe da América Latina, né? E a gente não tinha o recurso tecnológico que a gente tem hoje. Mas o que faltava, talvez, era uma necessidade que tirasse as empresas, as organizações, os profissionais da zona de conforto. Enquanto você tem algo disponível, mas não é necessário usar, você deixa lá. Agora, você está acelerando uma curva de aprendizado por uma necessidade, por uma questão de sobrevivência em relação ao mercado. Então, eu acho que está sendo o grande desafio enxergar a tecnologia como grande aliada, e eu sempre falo que ela é um meio, ela não é objeto fim, mas enxergar novas possibilidades e interações. Imagine, Márcio, quanta estrutura física de organização poderia ser reduzida se a gente considerar que houvesse, dentro das organizações, um dia da semana que parte da equipe não pudesse trabalhar em home office. No mínimo, 20% da estrutura física hoje você poderia estar diminuindo. Óbvio que a gente gosta da interação presencial, mas se você conseguir mesclar a experiência física com a experiência digital, talvez seja o grande caminho daqui para frente dentro das organizações. Então, eu acho que esse momento está sendo um momento de reflexão, das organizações repensarem não só a questão de custo, né, que às vezes vem ao primeiro momento, nesse momento agora, é a questão de custo, redução de custo, mas a explorar novas possibilidades e dinâmicas de interações dentro da organização, uma melhor eficácia. Imagine também a questão de viagens, o quanto que você poderia estar reduzindo de viagens para a gente poder ter interações mais efetivas daqui para frente. É um mundo novo que aparece, né, Yogi?
E está uma mudança muito forte. A gente vai fazer um breve intervalo e vamos falar depois do intervalo como é que essa experiência das startups podem ser incorporadas às grandes organizações. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando o professor Ricardo Iog, professor da PUC, na área de inovação. Iog, a gente estava conversando exatamente sobre a questão das organizações, como é que elas podem se inovar, e estão recebendo aí, nesse momento, né, uma força muito grande para inovar. Né? Não tem outra alternativa, senão inovação nesse momento. A gente já tinha um movimento startup muito acelerado, né? Quer dizer, essa questão da inovação, base tecnológica, isso já estava bem claro para as startups, mas não estava muito claro ainda para as organizações. Como é que esse modelo startup pode ser incorporado às organizações? Ótima pergunta, Márcio. Eu acho que a gente já tinha um movimento até de interação, buscar uma interação das grandes empresas com as startups. Então, a gente já viu vários movimentos em relação a isso. Porém, sem a grande organização enxergar o contexto de uma pequena empresa, de uma startup, e tentava enquadrar essa startup dentro dos seus modelos contratuais para a parte de cadastro de fornecedor, por exemplo. Uma coisa que a gente está discutindo muito é que é um processo de aprendizado dos dois lados. Então, essa relação startup e grande empresa se aprende dos dois lados. A grande empresa pode aprender a questão da agilidade, a questão de errar rápido, o termo pivotar, que a gente fala muito, né, no ambiente de startups, e um maior desapego ao passado. Não que a gente não deva ter orgulho do passado, do histórico da organização, mas se você ficar muito apegado a isso, você cria essa força inercial que eu estava falando antes. Então, daqui para frente, o que a gente enxerga é que essa relação não é uma relação que a startup vai até a grande empresa, mas as duas caminham na mesma direção para que possam aprender e as duas têm uma relação de ganha-ganha nesse processo. Né? A gente tem um processo aí, uma oportunidade de intensificar as relações grandes empresas e startups. Eu faço parte de um grupo do Inovativa Brasil, onde a gente está discutindo exatamente isso. Criar boas práticas para não tratar uma startup como um fornecedor, mas sim como um parceiro tecnológico, um parceiro de inovação. Esse talvez
vai ser o ponto, o desafio, mas também acho que uma área que vai crescer muito de interação daqui para frente. Inclusive, dentro desse ponto que você comenta, justamente a startup também aprende a ser uma grande empresa, de certa forma, né? Não é só a grande empresa que aprende seus processos, né? Como é que isso se dá? Como é que você tem visto essa experiência reversa, vamos dizer assim, da grande empresa para a startup? Eu tenho visto que, na verdade, quando a gente começa a falar, principalmente do mercado B2B, né, do mercado onde você tem interação das empresas, essa interação e você podendo ter a possibilidade de um maior, voltando ao tema do aprendizado, né? Você vai aprender técnicas de gestão, às vezes, que você instintivamente foi usando para crescer a sua startup, e você começa a adotar boas práticas de gestão também, né? Então, a gente começa a falar muito na questão de um planejamento de médio e longo prazo para as startups, que às vezes falta naquele momento inicial onde você está fazendo todo um processo de aceleração, dando o seu negócio, mas chega um momento que é necessário você fazer um planejamento melhor, até para você ter maior possibilidade de investimentos futuros também. Então, daqui para frente, essa parceria startup vai gerar aprendizados dos dois lados. De um lado, se ganha com esse mindset mais ágil, mais rápido. Do outro lado, se ganha também toda uma cultura de gestão, de planejamento. Olhar a questão do planejamento financeiro, por exemplo, que às vezes a startup deixa num segundo plano na sua fase inicial de crescimento. Jorge, a gente vê nesse processo de transformação digital muita empresa, como você mesmo ressalta, implementando o alimentador automático no mimeógrafo. Explica esse conceito, por favor. Na verdade, isso foi uma provocação que eu fiz, porque às vezes você usa a tecnologia olhando para o seu retrovisor e você automatizar o que já foi, o que você está fazendo. E, na verdade, a transformação digital é para você criar algo mais disruptivo, talvez para você reinventar o seu próprio negócio, né? Eu costumo dizer, talvez um banco tradicional pensar num sistema de otimização de fila, usando transformação digital nas suas agências bancárias, enquanto que uma startup, uma fintech vai pensar, por que eu preciso ter de uma agência bancária? Se eu posso atender esse cliente e trazer tudo na palma da mão dele, no aplicativo, né, gerando muito mais valor para ele. Então, essa provocação do alimentador automático do mimeógrafo é um pouco isso, né? A gente tem que pegar a transformação digital como uma janela de oportunidade para reinventar o próprio negócio, né? Eu fosse fazer um paralelo da Blockbuster e da Netflix, colocaria que a Blockbuster talvez até faria um aplicativo ou um site de catálogo, né, para fazer locação dos filmes, enquanto que a outra falou assim, não vou fazer isso, eu vou fazer já toda a plataforma para entregar dentro do aparato que tiver, seja tablet, computador, smartphone, o filme que ele precisa pelo streaming. Então, a gente ter essa capacidade criativa, e é uma capacidade criativa que a gente usa o conceito do creative destruction. É tentar destruir você mesmo, destruir o seu modelo atual para criar um novo modelo que será o seu modelo futuro. É melhor que você faça isso do que um outro faça por você. Agora, Jorge, você falando isso, a gente sempre escuta aquele gestor que fala assim, mas eu já faço isso há 20 anos. Né? Como é que é o papel da liderança nesse processo de transformação digital? Esse talvez seja um grande desafio, né? Porque o mundo acelerou, os ciclos disruptivos estão cada vez menores, né?
os cisnes negros, o imprevisto está acontecendo com maior frequência. Então, o que precisa rever os paradigmas, né? Então, esse é outro ponto também que eu acho que vai ficar como legado desse atual momento. Todo mundo quase que resetou e todo mundo está reaprendendo, né? Desconstruindo conceitos antigos. Eu participei de alguns webinars ligados aos conselhos de administração de empresas, e esse tem sido uma tônica, um tema que está sendo muito discutido. Repensar até os modelos de governança atual, né? Não de forma alguma a gente está falando em jogar tudo fora, mas é enxergar como que a gente pode melhorar essa governança dentro das organizações, para ser mais ágil dentro de um contexto de um mundo mais disruptivo. Então, a gente está ouvindo essa discussão não só no C-Level, né, no nível lá do CEO, do CIO, do CTO, mas a gente está vendo isso no nível do Conselho de Administração das empresas. E aí também haverá uma pressão dos stakeholders também, né? Dos acionistas, da sociedade, cobrando das organizações a ter mais modulada, mais antenada ao momento que está vivendo também, né? Então, acho que esse vai ser uma das grandes tônicas daqui para frente. A gente está encerrando o programa. Nessa primeira parte, a gente vai fazer a segunda parte sobre inovação no Estado. A orientação que você dá para as empresas hoje se reinventarem? Eu acho que tem um primeiro momento que é uma capacitação, né? Então, da alta liderança, dos gestores, você colaborador também dentro de uma organização, buscar fazer aquilo que às vezes eu me defino como lifelong learner. Eu sou um eterno aprendiz, né? Então, daqui para frente, esse processo de educação continuada, que no passado, né, Márcio, a gente fala, os médicos têm que estudar todo o resto da vida, não é? A gente ouvia muito isso no passado. Isso é uma tendência. O lifelong learning é um movimento muito forte na Europa, né? A gente começa a falar muito de educação continuada aqui. Eu tenho visto alunos de graduação. O teu ciclo de formação não para na sua graduação, como não para numa pós-graduação, como não para no mestrado ou quem for fazer um doutorado. É um processo contínuo de busca de conhecimentos complementares que vão te equipar para enfrentar esse mundo. Então, daqui para frente, Márcio, a gente vai estar enxergando, e assim, beber de fontes diferentes, né? Porque às vezes o engenheiro bebe sempre das fontes técnicas, às vezes ele vai ter que aprender um pouquinho mais de filosofia, um pouco de economia. Então, esse armamento do conhecimento é o que vai preparar os profissionais para esse mundo cada vez mais caótico, disruptivo que a gente vive. Então, para mim, o grande segredo é lifelong learning. Professor Ricardo Iogue, obrigado pela sua entrevista. Essa primeira parte, vamos agendar uma outra para falar sobre inovação no governo. Eu sei que você está com uma experiência muito boa nessa linha. Queria, se a gente puder, né, compartilhar essa experiência com outros, seria muito legal. Obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Um forte abraço, viu, professor Iogue? Eu que agradeço. Forte abraço. Para todos.